Olá, alunos! Então, voltando aos nossos estudos de legislação tributária, hoje nós vamos passar a falar sobre os tributos, suas espécies e algumas características deles. Então, de acordo com o Código Tributário Nacional, nós temos três tipos de impostos, tá? De tributos, desculpa. O imposto, a taxa e a contribuição de melhoria. Então, aqui nessa tabela, tem algumas particularidades de cada um desses tipos de tributos. Então, do imposto, ele é independente de uma atividade específica. Significa que ele não está ligado a determinada atividade do Estado. Tá? Ele não está ligado. A competência dele, então, quem pode cobrar impostos? Cada ente federativo. Quem são os entes federativos? União, Estado, município e Distrito Federal. Taxa, ela é vinculada a uma atividade específica. O que significa isso? Que para mim cobrar uma taxa, ela tem que vincular a alguma atividade, como taxa de lixo. Taxa de lixo é para coleta de lixo. Taxa de esgoto. Taxa de esgoto é para saneamento básico, fazer tratamento de esgoto. Taxa de luz. Taxa de luz é para fornecimento de energia. Então, são ligados as taxas a uma determinada atividade do Estado. Tá? Ela não pode ser utilizada para um outro fim. Também é comum a todos os entes federativos. Tá? Então, todos eles podem cobrar esse tipo de taxa. Contribuição de melhoria também é vinculada a uma atividade específica e também é comum a todos os entes federativos. E a relação dos impostos, quando ele fala que é exclusiva de cada ente federativo, é porque existem impostos municipais, impostos estaduais e impostos federais. Tá? Por isso que é exclusivamente em relação a esses impostos de cada ente da federação. Certo? Vamos ver primeiro hoje o imposto. O que é o imposto? Então, o imposto, de acordo também com o CTN, com o Código Tributário, é a obrigação que tem por fato gerador, uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Dessa forma, como o fato gerador resulta em uma situação independente de uma atividade estatal, a receita conseguida através dos impostos, ela pode ser utilizada para atender qualquer despesa que o poder público necessite fazer. O que se entende desse conceito? É que o imposto é cobrado e pode ser utilizado em qualquer área de atuação do Estado. Então, ele não é vinculado a uma específica, como a gente viu lá naquela tabela anterior. Então, eu posso cobrar imposto e utilizar ele na área da saúde, na área da educação, no saneamento básico, na infraestrutura. Então, ele é utilizado em qualquer atividade estatal, em qualquer atividade do Estado. Tá certo? Ainda de acordo com a Constituição, os impostos são de competência exclusiva de cada um dos entes federativos brasileiros, que a gente já sabe quais são, né? Que existem impostos federais, impostos estaduais e do Distrito Federal, e os impostos municipais. Foi como eu falei para vocês lá, quando a gente viu aquela tabelinha. Então, significa que é de competência exclusiva dos entes da federação, porque existem impostos municipais, impostos federais e impostos estaduais. Vamos ver a classificação dos impostos. Olha só, os impostos são classificados em várias categorias. Então, a gente vai ver cada uma dessas categorias. Primeiro, de acordo com a competência dos impostos. Então, os impostos, de acordo com a competência, eles podem ser de competência exclusiva da União, dos Estados-membros, que são os estados, e dos municípios. Seguinte aqui, algumas siglas, alguns impostos de acordo com essa tabela. Olha só, impostos federais. Nós temos
o imposto sobre importação, que é o II, o imposto sobre exportação, que é o IE, o imposto sobre produto territorial rural, que é o ITR, nós temos o imposto de renda, que é o IR, o IPI, que é sobre produtos industrializados, o IOF, que é sobre operações financeiras, o IGF, que é o imposto sobre grandes fortunas. Temos esse imposto, só ressaltando, mas ele não é cobrado. Ele existe, mas ele não é cobrado. Imposto extraordinário de guerra também existe. Caso o Brasil entre em guerra, ele pode ser, de repente, cobrado pela União. Os impostos estaduais, nós temos o ITD, que é o Imposto sobre Transmissão de Causa-Mortes, doação de qualquer bens e direitos, que é aquele quando se deixa bem para outras pessoas, morre e deixa os bens para os familiares, no caso. Nós temos o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação, Mercadorias e Serviços, né? Resumindo, nós temos o IPVA estadual, que é o Imposto sobre veículos automotores, carro, ônibus, caminhão, moto e etc. E os municipais, nós temos o IPTU, que é o Imposto de Propriedade Predial e Territorial Urbana. Nós temos o ITBI, que é o sobre transmitação intervivos de qualquer título por oneroso de bens imóveis. Isso daqui é imposto em relação aos imóveis, apartamentos, casas. E o ICISS, faz que não sabe, que é o imposto sobre serviços de qualquer natureza não compreendidos pelo ICMS, que a gente viu que é estadual agora na tabela. Então, esses são os impostos federais, estaduais e municipais, certo? Prosseguindo, a gente viu de acordo lá com a competência. E agora, de acordo com a grupo ou base econômica. Estamos na classificação dos impostos ainda. Bem, é a classificação proposta pelo Código Tributário e, segundo ela, eles podem ser também de duas formas: de comércio exterior e patrimônio. Os impostos sobre o comércio exterior, os que incidem sobre a atividade industrial comercial relacionada com mercadoria fora do território nacional. Quais seriam esses impostos? O imposto sobre importação e o imposto sobre exportação, exemplo. E sobre o patrimônio, tá? Que é aquele que recai sobre a propriedade de bens imóveis, que é o ITR, que é de propriedade rural, o IPTU, que é o de propriedade, né, residencial, e o PVA, que é sobre a propriedade veicular. Renda, né? Ainda está na letra B, tá? Renda, os que incidem sobre a renda. Então, assim entendido do produto capital. Isso daqui é um exemplo, é o imposto de renda. Produção, é o que recai sobre a industrialização, que é assim entendida em qualquer parte da operação, seja a natureza do produto, seja a finalidade ou aperfeiçoamento. Um exemplo é o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Sobre circulação de mercadorias, são aqueles que incidem sobre o comércio e prestação de serviços, no caso o ICMS, o IOF e o ISS. Quanto à forma de percepção, eles podem ser diretos e indiretos. Então, agora a letra C, quanto à forma de percepção dos impostos. Ele pode ser impostos diretos ou impostos indiretos. Quando se confundem na mesma pessoa, o contribuinte de direito, aquele que além incumbe de encargo de calcular, recolher o tributo, tal como o próprio contribuinte ou estabelecimento industrial ou comercial, e o contribuinte de fato, aquele sobre quem recai o dever de pagar o tributo, como acontece com o consumidor final na aquisição de bens. Então, aqueles que fazem toda a operação de pagamento, de cálculo e recolhimento do imposto. Esses são impostos diretos. Só um instantinho, deixa eu voltar aqui. Os indiretos. Quando o contribuinte de direito e o contribuinte de fato
são pessoas distintas. Eu vou explicar. Assim, ao contrário dos impostos diretos, os indiretos são passíveis de repasses para terceiros, contribuintes de fato, que, via de regra, são os consumidores finais bens, dos bens tributados. É o caso do IPI e o ICMS, que é o Imposto sobre, Produtos Industrializados e Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, cujos contribuintes de direito, aqueles que têm que pagar, são estabelecimentos industriais e comerciais que produzem e venderam as mercadorias, enquanto o contribuinte de fato, aquele que paga o imposto, é o consumidor, que é o destinatário final da mercadoria produzida ou vendida. Aqueles indiretos são os impostos indiretos, são aqueles que as empresas incluem no preço da mercadoria, que na verdade quem paga não é a empresa, quem paga é o contribuinte. É no caso exatamente do IPI e do ICMS. Certo? Letra D, quanto à perequação ou forma de rateio entre os contribuintes. Também é classificado de duas formas, Podem ser fixos e variáveis. Os impostos fixos quanto à perequação são as que não exigem cálculo algum para se determinar o valor do imposto. Ele já vem expresso em moeda corrente ou em índice que nela possa ser convertido. É no caso do ISS, de autônomos e profissionais liberais, que é fixado um valor fixo correspondente ao número de UFIR, dependendo do governo municipal responsável pela tributação. Os fixos são os impostos, aqueles que têm um valor certo já. No caso do ISS, é que as prefeituras cobram dos profissionais autônomos, profissionais liberais, um valor de tantas UFIs em relação ao ISS. Então, esse valor, ele é, no caso, 30 UFIs, que equivale a R$ 100, por exemplo. Então, vai ser sempre 30 UFIs. Vai depender, o valor vai depender de quanto é que vai estar equiparado uma UFI com o valor do real. São valores, como diz, não existe cálculo algum para determinar o valor. Ele já vem expresso em moeda ou em índice que nela possa ser convertido. Os variáveis. Quando exige cálculo para se determinar o valor do imposto. Os variáveis também são classificados em proporcionais, que quando o fator percentual denominado a alíquota, que é o percentual, incide sobre a base de cálculo variável, no caso a alíquota ela não varia, o que vai variar é o valor dependendo da mercadoria. Exemplo, o IPI e o ICMS, olha só, incide sobre uma base de cálculo variável, que é o valor do produto. Mas a alíquota do IPI ou do ICMS é sempre o mesmo. Um exemplo, o ICMS, vamos supor que o ICMS de determinada mercadoria, de um serviço, é de 15%. Então, se eu pagar R$ 100, vamos dizer, R$ 115 de determinado serviço, já incluído o imposto. Esses R$ 15 que eu estou pagando dos 115 é do IPI. Agora se eu pagasse dos R$ 200 sem o imposto, colocando o imposto, quanto é que seria? R$ 30 de imposto em cima dos R$ 200 do serviço que eu contratei, que eu comprei, da mercadoria que eu comprei. Então, o cálculo, a alíquota do imposto, ele não aumenta, é sempre um valor fixo. Contudo, você vai pagar mais ou menos, dependendo do valor da mercadoria ou do serviço. Também pode ser progressivos, quando a alíquota se eleva ao elevar-se o valor que serve de base de cálculo. No caso, o imposto de renda, tá? Que quanto maior a renda, maior o imposto a ser pago. Então, diferentemente daquele lá do imposto anterior que a gente viu, do proporcional,
O progressivo é, no caso, em relação ao imposto de renda, quanto mais eu ganho, mais eu pago. Quem recebe de 1.500 a 3.000, paga uma alíquota. Quem recebe de 3.000 a 4.500, paga outra alíquota. E assim vai. Tá? Então, por isso que eles são progressivos. Conforme aumenta, no caso, em relação aqui ao imposto de renda, aumenta o rendimento do contribuinte, ele paga mais imposto. E os regressivos, quando a alíquota se reduz ao elevar-se o valor da base de cálculo. Atualmente isso é uma utopia, pois não temos nenhum imposto com essa característica, né? Então, fica aí os regressivos sem exemplo, certo? E a letra E é quanto ao objeto da incidência, que pode ser pessoais e reais. Então, pessoais são aqueles que a lei tributa diretamente à pessoa, levando em conta para o estabelecimento da base de cálculo os aspectos subjetivos ligados ao contribuinte ou aos seus dependentes, imposto de renda. É um exemplo, tá? Então, aqueles que a lei tributa diretamente à pessoa. Os reais são aqueles que a lei tributa indiretamente a uma pessoa através dos seus bens. No caso, ITBI, que é o de imóveis, IPTU também, que é de imóveis, e o ITR de propriedade rural e o IPVA de veicular. Então, quanto à incidência, pessoais, aquele que tributa diretamente a pessoa, e os reais, em que a lei tributa indiretamente uma pessoa através dos seus bens. Então, gente, essa é a nossa aula de hoje em relação aos impostos. Na próxima aula, nós vamos estudar as taxas. Espero que tenham gostado dessa aula e até a próxima. Fui!